Olá, meus amores, que prazer estar aqui com vocês para mais um episódio do programa O Novo Feminino, sempre com convidados, convidadas maravilhosas, né? Pessoas incríveis, como essa mulher tão especial que está aqui. Eu estou aqui com a doutora Priscila Guzella. Ela é farmacêutica, ela é nutricionista. Esta mulher está impactando vidas. Seja muito, mas muito bem-vinda, Priscila. Obrigada, Renata, pelo seu convite. É um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você e que nós possamos cada vez mais levar o bem, disseminar o bem e impactar muitas vidas, porque afinal de contas é para isso que a gente está aqui na Terra, não é? Exatamente. Estou muito feliz de te receber. Quero muito poder te conhecer aqui. E para a gente poder começar, meu amor, a pergunta que não quer calar. Quem é você, Priscila? Se apresente, meu amor. Olha, eu sou uma carioca apaixonada por São Paulo. Já estou há 20 anos em São Paulo, apaixonada por esta cidade que muitos dizem que é caótica, mas que me recebeu de braços abertos e que aqui eu pude prosperar e ter a minha família, construir meus negócios, ter a minha clínica, enfim. São Paulo, para mim, representa, assim, um momento de desbravar o mundo, daqui para o mundo. Ai, que linda! Que maravilhosa! Você sabe que eu sou gaúcha de alma carioca. Ai, que delícia! Eu amo aquela cidade maravilhosa. Amo. Sou gaúcha, mas toda vez que eu piso no Rio, Você se sente lá. Ele me convida, é interessantíssimo. Você sabe que a minha história com São Paulo começou de uma forma muito engraçada. Quando eu era pequena, tinha lá pelos, não sei direito, 9, 10 anos, inaugurou o Parque Cidade das Crianças em São Bernardo, no ABC. E a minha família veio, né, trouxe, vamos levar as crianças no parque e tudo mais. E aí eu me lembro que a gente ficou num hotel na Avenida Paulista. E aí quando a gente passou de carro naquele túnel ali próximo da Bela Sintra, e que no carro eu olhei assim, falei, vi aquele monte de prédio, aquela Avenida Paulista, eu olhei pra minha mãe e falei, mamãe, um dia eu venho morar aqui, olha isso, olha que vibração. Ela olhou pra mim e falou assim, você é doida. Nossa cidade é caótica, o trânsito é muito grande, tem muitos problemas, enfim, como toda cidade grande. Eu falei, mãe, mas isso aqui é o máximo. Bom, casei no Rio, me divorciei, enfim, vim pra São Paulo estudar. E no final das contas, São Paulo me chamou e eu acabei ficando. Tão lindo isso, não é, Pri? Quando a gente olha para nossa história, eu adoro ouvir histórias por conta disso. A gente às vezes tem um plano para nossa vida e existem situações, outras, a vida vai te conduzindo. Você fala, quando me dei conta, quando eu estava morando em São Paulo. Aqui construiu a tua história, Exato. Que casou novamente, está feliz. Exatamente. Prosperou. Muito incrível isso. Amada, me conta um pouquinho, porque eu sei que você é uma nutricionista, mas você é farmacêutica. Primeiro eu queria entender essa história, porque você uniu as duas profissões, que no meu ponto de vista faz muito sentido. E isso pode ser um caminho de um diferencial, não é? Quero ver como é que você coloca isso na prática. Conta pra gente. Olha, você vai dar risada. Eu fiz uma escola técnica de biotecnologia e eu estudei muito, né, a parte metabólica, bioquímica, genética. Eu olhava para tudo aquilo e falava assim, gente, um dia entender da genética e o mecanismo de ação dos nutrientes, dos metabólitos, vai ser a realidade do dia a dia. Aí eu fiz vestibular para 3 faculdades. Botei num saquinho, fazia estágio no laboratório de genética vegetal, trabalhava com transgênicos e tudo mais, e coloquei nutrição, farmácia bioquímica, que tinha muito a ver com o que eu tinha estudado, sim. Exato. Mas, por outro lado, eu queria entender do nutriente, do alimento, quais eram as propriedades medicinais daquela substância, o que eles faziam no corpo. E aí, a terceira opção era administração. Nada a ver. E aí eu pedi para todo mundo do laboratório sortear e fiz uma tabela. E aí caiu nutrição, perdeu por 1 ponto de farmácia. Aí fiz vestibular para nutrição lá na Federal, na UFRJ, e fiz vestibular para farmácia na UF, que era longe da minha casa, que é Niterói, do outro lado, sim, da Baía da Guanabara. Bom, passei nas duas, falei, quer saber? Eu vou fazer. Nesse momento eu era atleta, eu era triatleta, e eu
falei, quer saber, eu vou fazer nutrição, quero voltar às minhas pesquisas, da minha carreira acadêmica, isso antes da faculdade, Certo. para trabalhar com pesquisa na área de esporte. Foi na época que Sydney 2000 vinha, né, aí Sim. com muitos brasileiros e tal, e eu falei, não, eu quero continuar estudando essa área de mecanismo de ação voltado para esporte de alto rendimento. Pois bem, entrei na faculdade, já continuei no laboratório de pesquisa, fui mudando de área, experimentei vários estágios em vários lugares, e nunca a bioquímica, que é o mecanismo de ação, de como os nutrientes efetivamente atuam no corpo, saiu de dentro de mim. Tanto é que eu fiz todas as disciplinas, fiz matérias extras e tudo mais, pensando assim, vou fazer farmácia, vou juntar a farmácia, mas a carga horária era assim, integral, o dia inteiro, não tinha como. Bom, fiz mestrado, defendi minha tese no Rio de Janeiro, estudei suplementação, estudei inflamação, que hoje, isso há 20 anos atrás, né? Que hoje é um tema super em alta. E aí estudei processos inflamatórios e tudo mais, e na época o departamento de nutrição lá na UFRJ não tinha o curso de doutorado. Meu co-orientador falou assim, vem para São Paulo fazer o doutorado aqui comigo, você não tem nada que te prenda no Rio. Aí eu falei, vou. Me mudei de mala e cuia. Sabe aquela história assim que você faz conta para falar assim, quanto que eu tenho que pagar de aluguel, quanto que eu tenho que pagar, sabe assim? Sim. Aí liguei para todos os amigos e falei, olha, me arruma emprego aí, me arruma paciente, posso atender na tua clínica, enfim, tive que ralar para vir estudar. Que linda. Muito bem, e dando aula de pós-graduação, neste mesmo período, eu conheci ao mesmo tempo meus dois grandes mentores, né, pessoas assim que eu admiro demais. Um é o Dr. Efraim Osver, da Ortomolecular, que ele é... Agora eu passei com o Dr. Efraim. Ele é uma pessoa que criou, né, uma estrutura muito grande de estudo, de pesquisa, formou outros médicos e que me deu a oportunidade de trabalhar com ele. Eu coordenei algumas atividades dentro lá da instituição de ensino deles, que é a FAPS, que tem cursos excelentes na área de ortomolecular, para quem quiser, quem for da área de saúde, quiser fazer essa parte ortomolecular para nutrição, tem bastante coisa. E, ao mesmo tempo, fui fazer consultório, fui atender com o Dr. Ítalo Rachid, que fala muito da fisiologia humana, que resgata os estudos de fisiologia para médicos. Hoje em dia ele tem uma instituição muito renomada, chamada Longevidade Saudável, e desde sempre eu estive com os dois. Nossa, que incrível. Então, mestres, e eu tive a oportunidade de estudar muito, conhecer milhares de pessoas, outros profissionais assim, maravilhosos, e fui construindo, então, a minha carreira de consultório, com essas duas bases, sabe? Com o entendimento da fisiologia humana e com da bioquímica, que sempre foi aquilo que faz meu coração palpitar. Sim, bate mais forte. Bate forte. E trazendo aí a genética. Então, hoje, a gente não consegue só simplesmente prescrever algo aleatório para alguém baseado em caloria. Nós, hoje, devemos ter cuidado na prescrição baseado na individualidade bioquímica. O que cada um precisa. Então, quando eu costumo, não é exatamente essa definição, mas para ficar fácil para vocês entenderem. Quando a gente fala em reposição de nutrientes, por exemplo, você está anêmico, precisa repor ferro. Então, colocar o ferro no lugar certo, da forma certa, é como se fosse uma ortodontia. Então, para ficar fácil o que é uma ortomolecular, você entender, é como se fosse pôr o dente no lugar certo, pôr a molécula no lugar certo. Não é esta a definição dos livros, mas para vocês entenderem o que eu faço. Já amei, já quero passar na consulta. Então, depois, aí eu tive que, eu queria casar, construir minha família, então precisei me dedicar bastante ao trabalho, ralei muito, muito, e depois de um tempo eu consegui voltar para a vida, de graduação e fiz a faculdade de farmácia. E hoje eu sou uma farmacêutica apaixonada pela nutrição. Nossa, que lindo. Essa é a minha história acadêmica. Essa trajetória. E você tem um consultório aqui em São Paulo? Tenho consultório aqui em São Paulo. E hoje, como o mundo é muito interconectado, eu também faço atendimentos online. E aí eu te perguntar, já vamos colocar aqui, Lucas, vamos colocar as redes sociais da doutora Priscila aqui, ó. Nutricionista esportiva ortomolecular e envelhecimento. Desce um pouquinho pra gente conhecer. Linda, maravilhosa. Controle estresse. Ai, bacana isso. Essa relação do estresse com a alimentação, né? Olha, o estresse está presente na vida de todos nós, né? Sim. E o estresse, quando exagerado, quando não planejado, quando não
organizado, nós podemos adoecer de estresse. Um estresse o estresse fisiológico, positivo, faz bem para a vida. Exato. Nós, né, geramos respostas que nos ajudam a tomar decisões. Agora, quando o estresse está sem controle e ele é crônico, ele adoece. Então, entender da fisiologia humana, entender de como colocar os alimentos e como suplementar corretamente ajuda o teu organismo a melhorar e a trabalhar esse estresse crônico. Então, eu hoje falo para você que a minha maior atuação é ajudar... Tá batendo nessa tecla do controle do estresse. É ajudar com valências internas, com ferramentas a melhorar a sua resposta ao estresse. E é muito interessante, porque eu lembro, eu fiz psicologia e a minha monografia foi sobre anorexia nervosa. Eu amava os transtornos alimentares, né? E era uma questão minha. A gente sempre fala que a gente acaba estudando coisas que a gente passa. Na psicologia foi isso. E aí eu aprendi bastante coisa ali. Muita coisa relacionada a como funciona o teu organismo. E eu atendi nessa área pouco tempo. Depois eu fui para a área afetiva de relacionamento amoroso e tal. Mas as pessoas falavam muito sobre isso. Eu estou nervosa, eu como. Eu não estou, eu estou muito nervosa, eu não como. Então as pessoas associam muito essa coisa a como você está funcionando, as emoções, à alimentação. Né? E tem gente muito estressada que não percebe que está comendo. Né? É interessante olhar para isso. E acontece mesmo. Prestar atenção. Acontece. E as pessoas deveriam pensar como elas estão funcionando, como é a rotina diária, né? Quem está acima do peso. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza. E nessa dinâmica, vou ainda colocar mais um aditivo aí. As pessoas hoje estão sobrecarregadas de tanta informação e tanta informação desqualificada. Exato. E privação de sono, comer simplesmente, essa questão do desequilíbrio de fome e saciedade. Perfeito. O desequilíbrio entre o que pode e os julgamentos, né? A questão eu posso só um pouquinho, mas eu posso só um pouquinho todo dia? Ou eu posso só, né? Que é a questão do álcool. Você pode, hoje, teoricamente, não tem dose mínima saudável para o álcool. Sim. Mas tem pessoas falando que uma taça, sociedades falando que uma taça de vinho por dia, tudo bem, e o resveratrol faz bem como antioxidante para as funções cardiovasculares. Então, assim, o que acontece é que tem pessoas que não conseguem entender que um pouquinho todo dia de um alimento muito agressivo é ruim. Por outro lado, é uma bengala. Então, a gente tem que entender também esse posicionamento do que ela quer enxergar. E como é importante isso que você traz, Pri, porque as pessoas precisam... Eu falo que a informação, ela salva para quem quer ouvir, para quem tem interesse em ouvir. Não é? Sem dúvida. E é muito interessante porque no lugar aqui de paciente, quando você procura um profissional, eu quero ouvir de você, me ensina. Infelizmente, a gente vê nas redes sociais que eu falo que é terra de ninguém, muitas vezes. Você não sabe o que você vai comer. Eu vou trazer uma coisa pessoal minha. Eu fiz um exame no passado, enfrentando vários problemas com um hipertiroidismo que virou hipo, enfim. Procurei diversos profissionais. No último que eu cheguei, eu comecei a chorar. E eu falei para ele, doutor, você não me conhece. Eu não sei o que eu posso comer. Eu disse, eu já ouvi que eu não posso comer banana, não posso com ovo, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Outros me encheram de suplementos, e aí eu vou num outro, eu não sei quem eu tenho que seguir. Então, é complicado isso, porque muitas vezes, como você disse, né, profissionais falam, isso não pode ovo, não pode ovo, pode leite, não pode leite, leite inflama, não inflama. Então, nós deste lado de cá, a gente fica perdido. Aí tem uma questão... O que você fala sobre essa temática, meu amor? Eu acho bacana a gente falar sobre isso. Por isso a bioquímica, por isso a genética. Incrível isso, porque é uma dor aqui que você fala, você não sabe
Você acredita em quem? Exato. Tem uma questão que é realmente psicológica, que é a sua forma de enfrentar as adversidades da vida, e eu acho que muitos precisam efetivamente buscar ajuda, uma terapia especializada. Tem gatilhos do estresse, Sim. tem gatilhos que se somatizam em partes e respostas do corpo. Perfeito. Isso é um ponto, tá? Agora vamos para o ponto radical ali, presença física e impacto do alimento no organismo, tá? Então são dois pontos. Quem é você? Quem é você? O que seus genes contam? Qual é a história que a sua genética, que vem das suas gerações antepassadas, conta? Uau! Então, é uma outra investigação. É uma outra investigação. Então, uma coisa é quem somos e a outra é para onde vamos. E o nosso alimento, quer dizer, o alimento que nós colocamos para dentro conversa com os nossos genes. E ele pode ligar respostas excelentes protetivas ou ele pode simplesmente ligar respostas danosas. Então, hoje, quando a gente faz uma boa análise de polimorfismos, dando nome aos bois, a que genes respondem a que alimentos ou que características. O que é um teste de DNA hoje, nutrigenético? Ele vai mapear um score de risco. Então, assim, por exemplo, obesidade. Obesidade é uma doença poligênica, não é simplesmente eu tenho esse gene, eu vou ter este problema. Cafeína é assim, eu metabolizo rápido ou lento a cafeína, eu tenho genes associados à ansiedade com cafeína e eu tenho genes associados à percepção e facilidade de me viciar a cafeína. Então, a cafeína são ali 3 genes que vão me dar um entendimento se você pode tomar suplemento com cafeína, até que horas você pode usar a cafeína. Dá para fazer esse mapeamento? Dá para fazer esse mapeamento. Depois eu falo um pouquinho disso. Já a obesidade são questões ligadas à percepção da vontade de comer, palatabilidade, resposta insulínica, resposta fisiológica, própria percepção, própria resposta do corpo em ter um peso maior ao longo da vida. Então, são várias questões fisiológicas que vão gerar um organismo obeso. E hoje a gente sabe, por exemplo, que pressão alta tem pessoas com genética para reter mais sódio. Essas pessoas, a orientação é não coma alimentos ricos em sódio o tempo todo. Agora, que você precisa ingerir um pouco de sódio na vida, óbvio que você precisa. Não é fazer uma dieta sem sódio, porque você tem a genética de retenção, que também é danosa. Então, quem é você? Nossa, que incrível isso. Completando o lado emocional, é quem é você e qual é a história que teus genes contam. Que incrível. Então, por exemplo, você tem uma tendência a absorver demais o ferro ou absorver de menos. Isso é uma característica. Então, você pode ter um score de risco para anemia, mas elevado. Você está anêmica ou não? Aí vem a bioquímica. Então, a bioquímica é a estratégia que a gente tem com várias ferramentas para analisar como está o teu status de ferro no organismo. E como suplementar e a forma química correta. Entendeu? Nossa, é muito mais profundo. É interessante. Eu não conhecia essa área dentro da nutrição. Primeira vez, já estou encantada. Não tinha imaginado que assim, poderia ser feito esse estudo investigativo. Pode, e são acessíveis, são exames. Quando eu me formei em biotecnologia lá em 1995, 96, não vou contar a idade, afinal de contas eu trabalho com longevidade. Adorei. Muito bem, é isso aí. Eu olhava para essas avaliações genéticas e falava, meu Deus, eram fortunas, era impossível. Eu olhava projeto genoma andando ainda, até ter todo o sequenciamento do genoma humano, eu falava, meu Deus, que sonho conseguir trabalhar com isso. Então, estava distante. Estava distante. E aí, quando a gente joga isso para o planeta, as coisas acontecem pra gente, né? E eu vim trabalhar nessa área. E você é apaixonada. Apaixonada. O olho brilha. Então, assim, quando você entende isso, e hoje está muito acessível trabalhar com nutrigenética, com metabolômica, com entender o que o teu organismo está contando naquele momento, você lapida e você orienta. Agora, eu me corrija, porque eu estou aqui. Gente, talvez você que está assistindo a gente que também não saiba, então eu estou me colocando aqui, eu não sei, tá? Por exemplo, eu passo contigo, vamos colocar aqui, na consulta.
E aí, tem o fator idade, por exemplo, vai mudando. A Renata que tinha 30 Com anos, certeza. a Renata de 45, a Renata que descobriu o hiper há 5 anos atrás, é a mesma que tem hipo agora? Mudou isso ou não? Muda, e muda muito mais nas mulheres até do que o homem. Na verdade, o homem tem a andropausa, porque eles só se preocupam em corrigir, talvez, Testosterona. alterações endócrinas quando tem a iminência de um problema ou já estão sofrendo de algumas alterações fisiológicas. A mulher já experimenta alterações endócrinas, hormonais, com uma uma precocidade, vamos dizer assim, mas o pré-climatério, né? Vamos Sim. colocar. A mulher já tem mais alterações significativas e perceptíveis Certo. depois dos 30, depois Vai dos mudando, 40, então. depois dos 50. Então, a menopausa é um case. Eu não ia chamar de problema, mas é um Perfeito. case. Adorei o case, adorei. E aí, assim, vamos de novo, que pode ser a tua dúvida. Você faz o teste genético, ou os testes que eu imagino que. É uma vez na vida, tá? É isso que eu ia te perguntar. É. Uma vez que eu tenho uma predisposição à questão do ferro, a não absorção e tal. Lá com 30, agora com 45 também ou não? Então é assim, Essa vamos lá. carga genética, nasci com ela Nasceu assim, só que a expressão do gene, ela pode ser melhorada ou piorada com a alimentação. Entendi. Só que, se você tem uma característica, tenho tendência a uma absorção excessiva de ferro, por exemplo, tenho o Perfeito. gene para hemocromatose, dando nome aos bois. Tá. E você não come absolutamente nada de carne vermelha, por exemplo, às vezes você pode ficar anêmica, tá anêmica, porque você não está ingerindo nada. Entendi. E aí tem que monitorar, você tem que ir lá no laboratório, fazer o exame Sim. de saturação, ferritina, E tomar todas essas hemograma, e bolsas. organizar, ou não come nada de fonte de ferro, ou tem um problema absortivo. Entendi. Então, assim, você pode ter uma verminose que impede a absorção de ferro, você pode ter alguma doença gastrointestinal que atrapalha a absorção de ferro, e você pode simplesmente não comer fontes de ferro na quantidade que você necessita, ou ter perdas aumentadas, treina igual uma doida. Perfeito. Priscila, me fala uma coisa, que eu imagino que... Lucas, você já não quer passar com ela? Quero, não é? É isso. E talvez você também fale, oi, quero descobrir isso. Então, vamos criar uma situação, que eu gosto de criar situações assim. A pessoa que está com sobrepeso e vai te procurar. Esse ajuste muda a vida da pessoa, essa questão dela, quando ela equilibra, ela faz esses ajustes. O resultado, ele vem, talvez um resultado que ela brigou uma vida inteira com a balança. Você vê esses cases no teu consultório? Vejo, e eu tenho uma palavra para isso, é vitalidade. Perfeito. Não necessariamente a estética ou a perda de peso voltada para a estética está associada a uma vitalidade, mas quando você põe nutrientes certos no lugar certo, as pessoas mudam. Elas mudam a emoção, elas mudam o sentimento, elas mudam a disposição, elas mudam a capacidade de enfrentamento das adversidades do dia a dia. Uau! Tanto é que tem... porque se a pessoa está hipoglicêmica, tonta, cansada, tem uma desidratação, não repõe eletrólitos da forma correta, não come, ela tá inflamada, intestino, tem a história do enfesado, né, que você não evacuar corretamente está associado aí a alterações dos neurotransmissores, da irritação. Sim. Então, quando você põe mais ou menos o seu corpo para funcionar, que nem eu costumo brincar, não adianta você ter um Porsche e botar uma gasolina horrorosa batizada no tanque, não vai andar. Exato, com certeza. Então, a gente precisa ter nutrientes corretos sendo colocados da forma correta. E aí cabe uma colocação. O que é registrado como alimento não necessariamente é um nutriente. Então, alimento é tudo aquilo que você pode comer para matar fome. Então, uma bolacha recheada, uma bala, um produto ultraprocessado está registrado como alimento. Certo. Não necessariamente ele tem uma densidade nutricional. Ou, vou mais longe ainda, aí tudo bem, você come um alimento como uma fruta, uma hortaliça, um vegetal, é um alimento, em natura.
como está, aí vou voltar na questão da idade, como está a sua capacidade de quebrar, processar esse alimento para que você absorva nutriente. Uau. E esse nutriente chega no local, o corpo é um departamento, né? Departamento de compra e venda, marketing, almoxerifado, financeiro, os órgãos e os sistemas são departamentos. E cada um recebe a quantidade de nutrientes de acordo com a sua necessidade, ou puxa, ou busca do corpo. Perfeito. E essa questão, por exemplo, da intolerância, que muitas pessoas falam, eu intolerante à lactose, intolerante a isso, né? Existem, e esses dias eu tô te falando isso porque me veio em mente aqui um meme engraçado que circula aí na internet, que a moça tá comendo e aí fala, leite faz mal. Aí ela, né? Ovo faz mal, isso faz mal. Então, assim, alguns alimentos para determinado organismo, ele pode, não sei se ser um veneno para aquele organismo? Sim. Sim. Porque assim, ele é saudável. Porque assim, diferente de uma bala, de algo industrializado, cheio de química e tal, mas de repente o tomate, que no meu caso fazia mal, eu não sabia, o tomate, eu falei, gente, Estamina, né? A estamina. Falei, a banana que tem uma pintinha eu não posso. Eu falei, gente, que culpa tem a banana? É difícil da gente entender, mas aquilo fazia mal. Então, é real isso? É real. Existem algumas pessoas que... É real. Elas não poderiam? Tem sim. É veneno? Então, tem 3 coisas pra gente pontuar. Primeira, Perfeito. a diferença entre o alimento e o veneno é a dose. Já dizia Hipócrates. Adoro. A dose. A Perfeito. segunda é a tua genética. Tem pessoas que têm intolerância à histamina e tem alimentos ricos em histamina. Então, existe uma condição sua de ser intolerante à histamina. E aí, quando você come um alimento rico em histamina, você demora muito para processá-la. E aí, você sucumbe aos efeitos adversos do excesso de histamina no organismo. É como se você fosse enchendo, chegou numa determinada quantidade, seu corpo buga. Certo. Então, você tem que trabalhar. Você tem uma overdose daquilo ali dentro. E aí, tem N situações que aí é um tratamento, né, médico que você vai fazer associado ao nutricional. E o terceiro ponto são as lectinas. São substâncias presentes nos alimentos que algumas pessoas são mais intolerantes do que outras. Para ficar fácil, existem alimentos que você come... E aí tem um outro ponto, é o quarto ponto, que é a exposição repetida do mesmo alimento todo dia, igual em algum momento o teu sistema imune pode falar assim, opa, isso não é legal para mim. E aí você vai gerar anticorpos contra aquele alimento. Entendi. E aí esse complexo do resíduo que sobrou da digestão desse alimento, quando passa pelo intestino ali, pela filtração, e circula associado a esse anticorpo, ele se deposita em alguns tecidos. E aí você pode ter algumas lesões, algum prejuízo de saúde. Perfeito. Tem alguns trabalhos até falando que existem anticorpos autoimunes que são aumentados e essa resposta é deflagrada pelas intolerâncias alimentares. E aí tem outro exame bioquímico para a gente entender que alimento você está mais intolerante. Vou te contar uma história. Isso 2007, por aí, 2006, eu tinha mais de 1000 de anticorpo contra tireoide. E aí todo mundo falava, você tem hipotireoidismo de Hashimoto e você vai, daqui em algum momento, a tua glândula ter sucumbir, você vai ter que tomar uma medicação os hormônios para tireoide. Falei, tá bom, beleza. Ok. Eu tinha muita enxaqueca. E aí eu tinha feito tratamento com um neurologista, assim, vários. E tomando um monte de remédio, um monte de fármaco, um monte de medicamento. E eu olhava aquilo e eu ficava, sabe? Ai, meu Deus, isso atua aqui, isso atua ali. Ai, e essa resposta, esse efeito colateral, eu tava ficando doida. E aí, chegou num dado momento e falei, para tudo. Eu vou me cuidar. Eu estudo tanto, eu acho que eu sou capaz. Eu vou me dar um ano. Renata, eu abri a lixeira, apertei o pé no pedal, eu joguei tudo que eu tinha fora. Uau, foi radical. Radical. Eu falei,
dane-se a... Você começou a estudar você. Exato. Aí, fui no laboratório que faz os testes de intolerância alimentar e fiz os testes para dosagem de IgG, não é aquela anafilaxia. Aí tava alto. Milho, tava alto. Kiwi, tava alto cabochá, tava alto ervilha. Aí eu falei, nossa, tá bom. Excluí completamente da minha alimentação por 6 meses. Dosei o anticorpo, 800, ela vai. Foi um investimento. Fiz de novo. Aí deu melão, pera e nem lembro outra fruta. Eu falei, nossa, por quê? O que acontece? Se você deixa de comer determinado alimento que você come muito, aquela carga antigênica, aquela carga de anticorpo vai baixando. E aí você começa a comer muito outros. Aí aqueles anticorpos vão subindo se você é uma pessoa propensa a ter desequilíbrios autoimunes. Tá? Cada caso é um caso, cada genética é uma genética. Esse lugar que você vai colocando, olha aqui, como é inteligente. Exato. Aí ele começou a aumentar outros alimentos. Excluí, troquei. E aí fui colocando outros. Moral da história. Hoje meus anticorpos são zerados. Eu não desenvolvi hipotiroidismo e eu desenvolvi uma lista de substituições dos alimentos. Então, uma coisa que eu coloco na minha prática clínica, que eu não gosto, é cardápio fixo. Eu até tenho chefes de cozinha na minha equipe que podem dar aula de culinária na casa do paciente. Tenho chefes de cozinha que podem fazer receitas elaboradas e tudo mais. E, inclusive, parceiros que organizam toda a residência, que ajudam toda essa parte de home organizer. Eu resolvo o problema. A questão é, voltando à lista de substituições, as estratégias de trabalho, é assim. Quando a gente entende que a gente tem que aprender a comer e que o comer não tem que ser um gatilho emocional e que a gente precisa se posicionar em qualquer lugar, em qualquer restaurante, te dá liberdade. Nossa, já amei, já quero marcar. Então... Vamos ligar para a secretária dela, o Lucas. Você precisa entender aquilo que você pode naquele momento, naquele período, naquela quantidade. Porque se você quer ganhar músculo para fazer um Ironman, é uma situação. Se você quer perder peso, ou se você vai lutar numa categoria de X de luta, então essa oscilação vai impactar o quê? A quantidade. Quantidade em gramas, quantas colheres você vai comer. E a gente precisa trabalhar essa tabela de safra, o que está na época, o que você mais gosta. Você tem que fazer de uma forma individualizada. A quantidade. E também colocar o dia a dia dessa pessoa. Exatamente. Né? Eu viajo bastante, Exato. eu não tenho uma rotina. Eu adoraria ter a rotina que as pessoas têm, eu não tenho. Então, não dá. É difícil de eu conseguir cumprir, porque eu falo, às vezes você está num lugar que não vai ter aquilo específico. Exato, exato. Exato. Você tem que aprender a trabalhar com essas substituições em função do que a sua bioquímica apresentou de resultado. Eu achei incrível isso. E é assim que eu gosto de trabalhar, que é a personalização. Então, as pessoas têm que que querem ter mais longevidade, têm que estar dispostas a se entenderem, a passar por esse processo de autoconhecimento. Perfeito. Ah, comi isso, me deu problema, eu não tenho alergia, não tenho intolerância, mas eu como isso e passo mal. Tudo bem. Não é porque todo mundo diz que tem que comer o avocado toast que você vai ter que se matar de comer abacate. Entendi. E uma outra questão, né? Você está falando, né, do esporte e tal. E o idoso? Você também atende o idoso? Olha, atendo menos porque eu não sou geriatra, não sou especialista, mas essa longevidade, as pessoas vão envelhecendo, exato. Né? Então, assim, uma pessoa que está lá e fala, está assistindo a gente, de repente fala assim, nossa, será que eu posso? Dá tempo ainda de eu assistir? Sim, claro que sim. Pensando nessa pessoa que está assistindo a gente, fala, uau, Renata, meu marido. Eu tô com 60, eu tô com 70. Não, sim. E eu queria saber. Ó, eu vou te falar uma coisa muito pessoal. Meu marido tem 24 anos a mais que eu. Tá com a corda toda, tem 70 anos, malha pra caramba todo dia. E assim como ele, eu atendo vários 70 a mais que estão ótimos, que fazem modulação hormonal, que se cuidam, que vão fazer os exames regularmente com os seus respectivos cardiologistas, enfim, e que estão com a corda toda. Mas que conseguiram organizar e que viajam e que tomam vinho e que vão a festas e que vivem isso.
A gente não Nossa, pode ser chato de incrível. abrir um Tupperware e Exato. falar assim, a não ser que você realmente tenha um problema. Sim. Não justifica você não saber se comportar viajando, você não pode, peraí, conhecer um restaurante diferente? Aí vai da meta de cada um, do Exato, momento. concordo, perfeito. Então, sabe, a gente tem que ser feliz. Aí vem a história do estresse. Incrível. Então, vamos entrar nessa história do estresse aqui. O paciente que te procura, tá lá na rede social e viu aquele post. Vamos colocar de novo ali, Lucas? Né? Tá lá mais pra cima, postei essa semana. passando e vê esse conteúdo. Isso. Fala, nossa, eu sou muito estressado e eu percebo que em 2 anos dessa vida louca que eu tô vivendo, pressão, muitas mulheres aqui que estão fazendo transição de carreira, falam, nossa, mudou, eu não estou feliz, né? O estresse está ali gritando para essa pessoa, né? O trabalho é o mesmo? Como que você poderia ajudar essa pessoa? Ou explicar para que essa pessoa que está enfrentando isso fale, uau, não tinha pensado nisso. Primeira coisa, a pessoa estressada precisa dormir. Muito bem. Ela precisa ter uma rotina que favoreça ela descansar. Perfeito. Então, a estratégia da alimentação no final do dia, certo, ela precisa contemplar o descanso. Então, não sobrecarregar demais as vias digestivas, não piorar um quadro de refluxo, não comer muito tarde. Rápido. Rápido. Estressado. Comer qualquer coisa. Tem dicas de como a gente preparar alimentações, né? Até uma salada com uma carninha ou um atum, alguma coisa que você tenha em casa, ou um legume que seja mais prático. Que seja mais prático para que você consiga ter tempo para descansar, processar e dormir. Perfeito. E o outro ponto é estabilizar o cortisol. Então, é dar nutrientes para a sua glândula adrenal que produz o cortisol, poder trabalhar, dar nutrientes para que os hormônios sejam feitos, para que você consiga produzi-los e manter essa resposta de luta ou fuga. Perfeito. O que não pode é ter o desequilíbrio do eixo. É interessante porque vai somatizando e vira uma bola de neve. Porque vamos criar a situação. A pessoa, de repente, está em transição de carreira, ela está no momento da vida dela que está tudo desorganizado, ela está colocando a casa em ordem. É um período. É um período em que as pessoas têm que se dar esse período e entender que às vezes não é para ontem. Exato. Mas pegando essa pessoa, porque tem muitas pessoas que passam por isso. Eu escuto muito isso, essa dor, né? E essa pessoa fala, puxa, e além de tudo isso que eu carrego nas costas e tenho que resolver, eu engordei. E aí? Então, olha só, pegando essa questão do estresse, que a vida dela está um período difícil, e ela está comendo errado porque ela não sabe que isso, se ela se alimentar de forma correta, vai ajudá-la nesse estresse. Entende? Olha como é importante isso. Mais do que restrição, muitas vezes, do que fala, tenho mais um período de 1 ano ainda para ficar nessa correria. E em 1 ano eu vou estar com sobrepeso, não estou feliz e ainda estou engordando e eu não sei o que eu faço. Exato. Então isso gera tristeza e aí gera mais compulsão e gera mais atrapalhamento. E vira uma bola de neve. Isso. Então, primeira coisa claro, não dá pra gente ter uma receita de bolo. Às vezes as coisas, eu preciso de 2, 3 meses para entender a fisiologia daquele corpo, né? Mas a primeira coisa fala-se muito da dopamina, né? Da serotonina, dos neurotransmissores, mas entender quais são as respostas e quais são as principais necessidades daquele indivíduo. Então, ela é uma pessoa viciada em dopamina que precisa de mais dopamina. Então, são alimentos com uma determinada característica. São pessoas que têm uma deficiência de serotonina, que precisam trabalhar vias serotoninérgicas. São outros suplementos. Então, a customização, perfeito, ela é importante. Aí entra a ortomolecular. Aí entra como colocar o quê
em que quantidade, em que momento do dia. Então, ortomolecular não é overdose. Ortomolecular não é fazer receituários com 50 itens. Trabalhar a bioquímica de uma forma precisa e customizada é em que fase e em que momento você precisa tomar o quê, se você não consegue comer. Porque sempre a primeira opção é o alimento saudável. Perfeito. E a suplementação tem que ser um tapa. Tem que ser uma dose pequena. Tem que ser um cheirinho. A questão é que as pessoas não conseguem variar os alimentos, não fazem feira mais. As feiras livres estão acabando. Tem preguiça de cozinhar. Então, assim, se eu pudesse hoje dar uma dica para você que é mãe, né, de adolescentes, coloquem seus filhos em aulas de culinária para aprender a fazer o básico. Ou você mesma busque pequenas aulas de como aprender a cortar. Tenha facas afiadas. Sabe? Utensílios. Você, então, é a favor daquela frase: descasque mais e desembale menos? Com certeza. Perfeito. Mas, de novo, se você não quer, não sabe ou vai delegar, que você saiba comprar de forma correta. Perfeito. Então, hoje, a saúde está relacionada a saber fazer escolhas. A gente pode economizar muito, muito, principalmente para quem não tem. A gente sabe que o Brasil está numa situação financeira muito complexa. Então, se você vai à feira e sabe fazer escolhas, você vai economizar barbaramente. Incrível. E não sei se se a gente pode falar disso e qual a tua opinião, porque tá todo mundo recorrendo às canetas. Sim. E eu já fiz isso. Fiz por um período, tive o resultado. E aquilo começou a me incomodar. Pessoal, gente, não existe regra. Cada pessoa funciona de um jeito. Cada mente está de um jeito. Cada protocolo médico. Eu imagino que para muitas pessoas é importante e tal. Então, assim, não é isso. Não, vamos deixar claro isso. Eu fiz porque não estava tendo resultado e falei, vou experimentar. Renata, mas com dor no coração. Não, pode parar. Eu fiz isso. Não, eu fiz com dor no coração. E aí não tem essa culpa. Sabe por quê? Mas assim, na época foi complicado. E aí, eu vou contar minha experiência, eu quero que você esclareça, porque muitas pessoas também podem estar pensando como eu. Eu acho legal isso ter um profissional que traga uma visão pra gente discutir. Discutir e mudar. E aí, fiz e tal, adorei. Resultado incrível e tal. Só que eu não fiz o desmame. Chegou um momento que eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu vou aprender a comer. Tá? Eu não posso ficar com isso pro resto da minha vida. Eu quero aprender. Porque eu sei que eu não estou comendo, eu não tenho a fome, porque eu estou tomando essa medicação. Comigo aconteceu isso. E aí eu parei. E automaticamente, né, você vai tendo o reganho. E eu não aprendi ainda. Por isso, eu quero ouvir a tua opinião a respeito disso, porque eu vejo que muitas pessoas recorrem, e acredito de novo que seja benéfico para muitos casos, mas tem que ter um tratamento, né? Sim, é isso. Então vamos lá. O que você pensa sobre isso, amor? Vamos lá. Como farmacêutica, certo. Tá? A medicação tem sim seu lado bom. Perfeito. Então, obviamente, ela não pode ser uma bengala. Perfeito. Ela não pode ser um lifestyle. Vivo à base de pro resto da canetinha. Tua vida... Não dá. Mas é assim, é necessária para muitas pessoas. A medicação tem seu valor. Perfeito. Ela é importante para muitas pessoas e é necessária uma conduta nutricional específica para cada caso. Porque os análogos do GLP-1, que são os diferentes tipos aí, né, de canetinhas que tem no mercado, eles fazem, além de melhorar essa questão da fome e da saciedade, Sim. Eles mexem muito com a peristalse, com a velocidade do esvaziamento gástrico. Perfeito. Então, isso aumenta também a sua saciedade. E isso impacta na perda, né, na alteração da microbiota, que mexe com a produção de vitaminas endógenas, que mexe com a forma com que você se defende. A privação de volumes de determinado grupo de alimentos vai
propiciar uma perda maior de massa magra, de massa muscular. Então, dependendo da idade, se é uma pessoa que já tem uma sarcopenia, que já tem uma massa muscular pequena e vai fazer o uso de algum análogo de GLP-1, ela pode perder mais músculo se não tiver uma dieta correta. Então, é necessário fazer uma boa hidratação de água, com água, fazer aí o aporte de fibras, fazer alimentos que sejam mais laxativos. Existe toda uma estratégia de alimentação Perfeito. para quem está fazendo uso. Eu não sou contra, eu acho que medicamento é necessário porque, que nem uma pessoa que sofreu um infarto, Sim. revascularizou, ela vai ter que fazer, se você tem score de risco, você Exato. precisa fazer o uso de medicações, por exemplo, para fazer uma diminuição abrupta do teu colesterol total. Agora, é uma pessoa que consegue manter uma dieta saudável e tá ali com colesterol alto, um pouquinho acima, zero problema esse colesterol tá ali. Mas não tem ela problema ele tá alto, desde que ela não tenha nenhum outro fator de risco. Você entende? Sim, Então, entendo, perfeito. Não, entendo e acredito que no meu caso, como eu te falei, eu passei por diversos profissionais e ouvindo um aqui, o outro, e não consegui fechar, né? E bons profissionais, renomados profissionais. Então fica muito essa coisa também da linha de tratamento de cada um. Eu acho que também tem isso. O resultado não deu certo e eu recorri. Falei, eu vou fazer aqui, e eu tive. E a minha resistência foi porque eu não aprendi a comer. Aconteceu o resultado, entende? Mas até hoje eu não sei se eu posso com o tomate, se eu posso com a banana, se eu tenho essa intolerância à histamina, eu não sei. Então, Entende? aí Então, aí eu parei com a medicação, porque eu falei, eu estou me enganando, eu estou usando isso como bengala. Essa foi a minha linha de raciocínio e o meu preconceito, porque eu falei, eu não estou aprendendo. é isso. Isso Você tá vai precisar errado fazer pra por um mim. aprendizado, realmente. Exato, entende? Tipo, não tá certo eu tomar, porque assim, o que eu vejo, assim como eu fiz e outras pessoas, falam, tá bom, você compra em qualquer lugar hoje. Você vai na farmácia e compra. Então a gente tem um acesso, né? E resolve. Mas como eu não tive esse acompanhamento e não sei o que funciona, tá errado. Por isso eu parei, entende? Então por isso que eu queria ouvir. Então, aí no seu caso, talvez você tenha que fazer um estudo do seu Exato, metabolismo exato. com exames como, né, dosagem, por exemplo, de histamina, dosagem dos anticorpos para os alimentos, dosagem dos metabólitos na urina, por exemplo. Não é Perfeito. necessário. Porque assim, pessoal, fazer exames, as pessoas falam assim, ai, eu fiz meu exame e eu tô. Você está dosando naquele momento que a agulha está dentro de você. Muito bacana você falar sobre isso. Muito. Então a gente precisa entender, claro, tem uma média, por isso que você tem que manter uma média de avaliações. Para entender, então todo ano eu faço exame, ou a cada 6 meses, minha glicemia tem, né? Você tem que monitorar de alguma forma. Só que tem exames que não é só o de sangue, e não é só o de sangue que você vai lá e faz no laboratório que o convênio paga. Infelizmente, tem alguns exames que são particulares, Sim. que você precisa fazer e que muitas pessoas não têm acesso, não Exato. conseguem, e infelizmente essa é uma realidade. É verdade. Então são exames de urina, são exames de DNA, são exames de DNA tão fácil, é uma escovinha na bochecha. Eu já fiz isso. Então, é muito legal. O exame de urina você faz xixi e manda pro laboratório e tá tudo certo. Só que você tem que esquadrinhar. E nem sempre a gente tem respostas, porque existem coisas também que a gente não sabe que existe. Incrível. E a gente tem que ser humilde em dizer, não sei nem o que existe. E a gente precisa pensar. É muito bacana isso. Eu já vi alguns profissionais falarem a respeito das canetas. Então, achei bacana porque você vê um profissional que logo que lançaram as canetas, teve uma certa resistência de muitos profissionais que eu conheço. E hoje em dia mudou muito, né? O estudo foi aprofundando o resultado, enfim, achei maravilhoso isso. E poder fazer de forma personalizada Sim. o uso com responsabilidade e fazendo a alimentação correta, porque eu penso que é importante isso, porque realmente tira a fome. Renata, a questão é
individualidade. Perfeito. Individualidade bioquímica, individualidade genética, individualidade emocional. Quais são os gatilhos? Às vezes o tratamento não é com a nutricionista nem com o médico, às vezes é a terapia. Com psicólogo, é verdade. Já teve paciente que eu dei alta. Tem paciente que liga pra mim e fala assim, eu quero ir aí só bater papo. Que linda. Eu quero... Então vem. E eu bato papo, e mando mensagem, porque e você sinto dá falta. autonomia. Eu acho que depois que você aprende, Exato. você tem total segurança. Tem paciente que assim, vem bater o ponto uma vez por ano. Eu vim ver meus exames como é que estão e dar uma organizada e tudo bem. Não, e é muito assim, quem sabe, assim, quando você descobre, por exemplo, de novo, eu aqui, tô me colocando como paciente, eu olho pro tomate, eu fico na dúvida, eu posso ou não posso? Eu não sei. Isso, no momento em que você sabe... Já vou te dar uma dica pro tomate. Em geral, tomate é rico em histamina. Então, quem é muito alérgico deve evitar. Principalmente o molho do tomate, para quem tem refluxo, por exemplo. Aí a gente vai juntando as... Entendi. Mas, se você come tomate todos os dias, pode ser um problema. Agora, se você come uma vez por semana, talvez não seja. Gente, vocês estão entendendo como é importante ter um bom profissional para te orientar, para te ensinar, porque é um aprendizado. É um aprendizado. É um aprendizado. E independente da idade que você tem, eu aqui, aos 45, estou engatinhando nisso. Eu vou ter que entrar, não é? Aprender de verdade. É isso aí. Porque a gente tem muitas informações. Sim. Todo mundo já fez dieta, você já passou por diversos profissionais, endócrinos, nutricionistas, e às vezes você não tem o resultado. Então é importante você ter alguém que olhe para você, que olhe para o teu organismo, para estudar esse DNA, para personalizar de verdade, para que você tenha o resultado, a longevidade e a liberdade de escolha. É isso. Liberdade. Isso aí. Eu estou buscando exatamente isso. E assim como eu, quantas outras pessoas podem estar exatamente como eu, sim, precisando, puxa, eu quero descobrir, eu quero aprender sobre isso. Muito bacana. Estou encantada com o teu trabalho. Que bom, obrigada. Amei, 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 amei. Gente, coloca aqui mais uma vez para a gente seguir aqui a doutora Priscila, aqui nas redes sociais. E você sabe que o nome... É que eu mudei o meu Instagram para Priscila Guzella para ficar mais personalizado. O Instagram anterior era o nome da minha empresa, que é o site Nutrição e Desenvolvimento. Perfeito. Justamente essa ideia da empresa e a logo e tudo mais é justamente o nutrir para você se desenvolver. Desenvolver de corpo, desenvolver de alma. Então, se vocês olharem lá no meu site, Nutrição e Desenvolvimento, a minha logo é uma pessoa em movimento, de cabeça aberta. Se ele botar lá no... Você desce aí um entrar, pouquinho. Lucas? Não, assim, ó, pode descer que tem a logo, acho que aqui, ó, no próprio post, tá vendo? Tem uma loguinho aqui pequenininho, ó, tá vendo em branquinho aqui embaixo? Sim. Desce mais um pouquinho. Aí, ó, por exemplo. É uma pessoa, é você. Em movimento. Em movimento, de braços abertos, tanto é que o braço é reto, aberto para o mundo, para aquilo que Deus está dando pra gente. Incrível. Com a cabeça aberta, você vê que o círculo ele não fecha, porque a cabeça tem que ser aberta a novas ideias. Olha que legal essa questão da cultura e do teu projeto. Do projeto, exato. Então, assim, eu registrei essa marca e essa empresa já tem 20 anos. Então, assim, há 20 anos atrás eu já tinha essa ideia do nutrir para você se desenvolver. Então, a história, por exemplo, da logo, ela é preta e branca, que é o yin e o yang, o sol e a lua, o sol para cima e a lua para baixo, a meia-lua ali. Nossa, que lindo! E a cabeça tem um significado. E a cabeça aberta, que é isso, porque a gente tem que ser open mind para o que a ciência dá. Então, quando você fala linhas de trabalho, eu não tenho uma linha específica de trabalho, eu tenho um olhar humanizado, mas voltado para dados. Afinal de contas, eu sou uma pessoa da ciência. Eu não posso dizer que as coisas de achismo. Para fazer um post, a gente estuda muito. A gente não pode pegar os highlights e simplesmente mandar ver e falar como autoridade. Não dá para fazer isso. Eu tenho uma responsabilidade muito grande. É um ser humano que está ali. É um ser humano que está ali. A gente pode errar. A gente pode errar. Mas cada item de cada orientação, vocês podem ter certeza que foi estudado e muito estudado. Adorei.
Amei. Obrigada. Parabéns, parabéns, parabéns. Estou encantada. Obrigada. Quero muito poder aprofundar, quero muito poder aprender, porque não existe idade para aprender. E você faz atendimento online? Faço atendimento online também. É só mandar uma mensagem no inbox que eu consigo responder. Perfeito. Eu Amada, mesma respondo minhas perguntas, minhas gente, mensagens. tá aqui, ó. Eu espero que vocês tenham aprendido o quanto que eu aprendi aqui e fiquem com essa vontade de se conhecer, de buscar informação com um profissional que está capacitado, que tem autoridade para falar, que tem esse olhar humanizado. A minha história que eu coloquei aqui talvez seja a história de muitas pessoas que tiveram dificuldade aí, que não conseguiram encontrar. E a gente fica com aquele ponto de interrogação. O que eu faço? Então, muito obrigada, meu amor. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui para as pessoas que estão assistindo a gente. Olha, mensagem final é assim, eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida e a minha maior alegria é fazer o bem. Perfeito. A minha mensagem é não desista de você, porque existem profissionais que estarão dispostos a te ajudar. Então, eu acho que a mensagem é não desista. Adorei. Ai, meu amor, muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada, viu? Meus amores, a gente fica por aqui. Beijo no coração. Vai lá, curte, comenta, compartilha para aquela pessoa que precisa ouvir, que está precisando dos cuidados da doutora Priscila. Beijo no coração. Até semana que vem. Tchau, tchau.